Helena mal conseguiu dar 2 passos dentro da capela do cemitério quando foi puxada com força pelo braço, o corpo sendo arrastado de repente, o salto raspando no chão, a bolsa caindo, objetos se espalhando enquanto ela tentava se soltar no meio de todos. Me solta. Eu só quero ver minha mãe. A voz saiu quebrada, desesperada, mas ninguém se mexeu. Alguns convidados viraram o rosto, outros ficaram olhando em silêncio, como se aquilo fosse normal. Foi então que a voz veio fria, controlada. Você não tem direito de estar aqui. Helena parou, o coração disparado, a respiração falhando, os olhos cheios de lágrima enquanto encarava o padrasto ali na frente. E foi nesse momento que algo não encaixou, porque ele não parecia destruído. Não parecia abalado, ele parecia atento demais, tenso demais, como alguém que estava com medo não dela, mas do que ela poderia descobrir. Se você gosta de histórias com humilhação, segredos escondidos e reviravoltas que mudam tudo, se inscreva agora no canal Segredos e Destinos e deixa seu like para apoiar essa jornada, porque naquele momento, Helena ainda não sabia, mas aquele não era só um enterro. Era o começo de uma verdade que alguém ali estava desesperado para esconder. Você devia ter morrido no lugar dela. E ainda dá tempo de te tirar daqui do pior jeito. A frase veio baixa, mas pesada o suficiente para cortar o ar do salão da capela. E Helena nem conseguiu dar o próximo passo. O corpo travou. O coração disparou, como se quisesse sair pela garganta, porque aquilo não era só rejeição, era humilhação na frente de todo mundo. Helena tinha 32 anos, rosto pálido, olhos castanhos inchados de tanto chorar, cabelo castanho escuro preso de qualquer jeito e já se soltando, o vestido preto simples, destoando completamente daquele ambiente cheio de luxo, gente bem vestida, perfumes caros e olhares frios que julgavam sem precisar dizer nada. Ela não estava ali para causar, nem para discutir. Só queria chegar até o caixão. Só queria ver a mãe uma última vez, mas bastava olhar em volta para perceber que aquilo não parecia um velório de verdade. Parecia um evento controlado, organizado demais, silencioso demais, como se todo mundo soubesse exatamente onde ficar e o que fazer no fundo do salão, cercado de flores caras e luz suave. Estava o caixão, e ao lado dele, um retrato impecável da mãe. Bonita, elegante, perfeita. Perfeita até demais para alguém que, nos últimos tempos, parecia cada vez mais distante, mais silenciosa, mais apagada. E foi aí que Helena viu Augusto parado na frente dela, imóvel, frio, observando cada movimento, como se estivesse esperando exatamente aquele momento terno impecável, postura firme, olhos atentos demais para alguém de luto. E aquilo incomodou na hora, porque tristeza não olha assim, tristeza não vigia, tristeza não calcula. Sai da minha frente. A voz dela saiu baixa, mas firme, carregada de dor e de um orgulho ferido que nunca deixou de existir. Algumas pessoas já olhavam, outras fingiam não perceber. Mas o clima começou a pesar. Aquele tipo de tensão que cresce rápido quando algo sai do controle. Você não devia ter vindo, ele respondeu quase calmo demais. Sua presença aqui só piora tudo. Helena engoliu seco, sentindo a humilhação subir. Mas não recuou. Deu mais um passo. Eu vim ver minha mãe. Você perdeu esse direito faz tempo. O silêncio caiu pesado. Alguém tossiu no fundo. Uma mulher desviou o olhar. Um homem cruzou os braços. Ninguém interferiu. Helena riu sem humor, os olhos marejados. Eu sou filha dela. Era. Augusto respondeu sem hesitar, olhando direto para ela. E deixou de ser quando virou as costas para essa família. Aquilo bateu forte, porque era mentira. Uma mentira repetida tantas vezes que quase virou verdade para quem estava de fora. Eu não virei as costas, ela disse, agora mais firme, mais alto. Você me expulsou e ali tudo mudou.
O silêncio virou tensão. As pessoas começaram a prestar atenção de verdade. O advogado ao lado de Augusto ficou rígido. Um dos convidados olhou discretamente para o celular como se pensasse em gravar. Augusto perdeu por um segundo aquele controle perfeito e esse segundo entregou tudo. Segurança, ele disse rápido demais, urgente demais. Os dois homens vieram imediatamente, um segurando o braço de Helena com força. Antes mesmo que ela pudesse reagir, "Me solta." Ela puxou o braço, tentando se livrar. "Eu não vou sair daqui." O outro segurança já estava atrás, segurando a cintura dela, impedindo qualquer avanço, e foi ali que a cena explodiu. A bolsa caiu, se abriu, espalhou tudo, batom quebrado, papéis amassados, um lenço molhado e uma foto antiga que deslizou pelo chão até parar perto de uma mulher elegante. A mulher olhou, reconheceu e ficou pálida, mas não disse nada. Helena tentou se abaixar, mas o puxão foi forte demais. O corpo perdeu equilíbrio, ela quase caiu, o cabelo se soltando de vez, o rosto já marcado pelas lágrimas. "Tá machucando", ela gritou. Agora ninguém conseguia fingir que não estava vendo, mas mesmo assim ninguém fazia nada. Alguns desviavam, outros assistiam, como sempre acontece quando o poder fala mais alto que a verdade. "Eu só quero ver minha mãe." A voz dela saiu quebrada, mas firme o suficiente para ecoar no salão. Augusto respirou fundo. Não parecia abalado, parecia irritado com pressa. "Tira ela daqui agora." E foi nesse momento que Helena olhou para ele de verdade, sem implorar, sem desespero. E viu medo, rápido, mal escondido, mas real, e aquilo não encaixava, não fazia sentido. Ninguém tem medo de uma filha destruída. A menos que ela saiba alguma coisa. "Você tá com medo de quê?" Ela perguntou, baixo, direto, e Augusto travou por um instante curto, mas suficiente. Os olhos desviaram o maxilar. Tensionou o advogado ao lado dele. Ficou ainda mais rígido, e ali no meio da dor, da humilhação, do abandono, nasceu outra coisa suspeita, uma verdade oculta começando a aparecer, uma revelação inesperada, prestes a mudar tudo. Porque aquilo não era só rejeição, não era só orgulho ferido, era encobrimento. E enquanto era arrastada para fora, sentindo o braço doer, o corpo tremer e o coração apertado, Helena entendeu que aquilo não era um enterro normal, era um enterro apressado. E quando a porta se fechou atrás dela, a sensação ficou clara. A mãe dela não tinha sido apenas enterrada. Ela tinha sido silenciada. Helena mal teve tempo de recuperar o ar quando foi empurrada para fora. O corpo ainda tremendo, o braço latejando onde o segurança tinha apertado, o peito subindo e descendo rápido demais, como se ainda estivesse lá dentro sendo puxada, humilhada, exposta na frente de todo mundo. "Já acabou, anda logo", um dos seguranças disse, soltando o braço dela com descaso, como se estivesse largando algo sem valor. Helena deu um passo para trás, quase perdendo o equilíbrio, a respiração falhando, os olhos ainda cheios de lágrima, mas agora tinha algo diferente misturado ali. Não era só dor, não era só humilhação, era inquietação. Era aquela sensação que não deixa a pessoa ir embora, porque aquilo não fazia sentido. Não daquele jeito, não com aquela pressa. Ela virou o rosto devagar, olhando de novo para a porta do salão, como se alguma coisa lá dentro estivesse chamando, como se ainda tivesse algo que ela precisava ver, entender, impedir, e lá dentro o clima tinha mudado completamente. Assim que Helena foi retirada, Augusto não voltou para o caixão, não olhou para a esposa, não demonstrou luto nenhum. Ele se afastou rápido, puxando o advogado pelo braço com mais força do que deveria. Os dois indo para um canto mais reservado do salão. "Você perdeu o controle", o advogado disse baixo, mas com firmeza, claramente incomodado. Ela não podia ter chegado nem perto daqui. Augusto passou a mão no rosto, irritado, respirando mais pesado. "Eu não sabia que ela ia aparecer hoje. E agora todo mundo viu.
o advogado rebateu, olhando rápido ao redor, certificando-se de que ninguém estava perto demais, mas alguém estava um garçom parado perto da mesa de bebidas, fingindo organizar as taças, mas com os ouvidos atentos, uma mulher mais velha sentada na segunda fileira, os olhos fixos neles, sem disfarçar, e o próprio advogado percebeu isso. Baixa a voz, ele murmurou. Augusto ignorou. Ela não pode falar com ninguém aqui dentro, você está entendendo? Ninguém. Agora já não era mais só tensão. Era urgência. O advogado travou o maxilar. Então, a gente precisa terminar isso agora, ele disse. Seco. Os papéis já estão prontos, a assinatura sai ainda hoje. Augusto olhou direto para ele. Hoje. Hoje os dois se encararam por um segundo silêncio pesado. E o médico? Augusto perguntou o advogado. Hesitou por um instante curto demais para qualquer um ali perceber. Menos para quem estava prestando atenção. Já fez o que tinha que fazer, ele respondeu. Augusto não pareceu aliviado. Pareceu mais tenso ainda. Eu não quero erro. Não vai ter. Ela não pode descobrir nada. Essa frase caiu como pedra e foi ouvida. O garçom parou por um segundo. A mulher mais velha apertou as mãos no colo, e nesse tipo de situação, sempre tem alguém que percebe antes dos outros que aquilo não é só um velório, é outra coisa, é algo errado, é algo sendo escondido do lado de fora. Helena passou a mão no rosto, tentando se acalmar, mas quanto mais tentava, mais aquela sensação aumentava. Aquela inquietação que não deixava ela ir embora. Ela olhou para o próprio braço, ainda vermelho, doendo, e aquilo trouxe de volta tudo que tinha acabado de acontecer. A forma como foi puxada, como foi tratada, como se não fosse nada, o orgulho ferido queimou de novo. Mas agora não era só isso, era outra coisa mais fria, mais clara, porque o que mais doía não era nem a humilhação, era perceber que aquilo tinha sido planejado rápido demais, controlado demais, como se já estivessem esperando por qualquer problema, como se qualquer coisa fora do roteiro precisasse ser eliminada imediatamente. Helena deu 2 passos em direção à saída do cemitério. E parou, travou, olhou para trás de novo. O coração bateu mais forte, não dava para ir embora, não assim, não depois daquele olhar. Não depois daquele medo no rosto dele. Ela voltou alguns passos devagar, se aproximando da lateral do salão, onde uma janela alta deixava ver parte do interior, e foi aí que ela viu Augusto e o advogado discutindo mais perto do caixão agora, mas ainda tentando disfarçar. Isso precisa acabar antes do enterro, o advogado disse, mais tenso. Se ela falar com alguém, acabou. Ela não vai falar, Augusto respondeu rápido demais. E se falar? Silêncio curto, pesado. Então a gente resolve isso de outro jeito? A resposta veio baixa, fria, perigosa. Helena sentiu o corpo gelar, porque aquilo já não era só sobre ela. Não era só sobre família. Não era só sobre rejeição. Aquilo era maior, muito maior. E antes que ela pudesse se afastar da janela, um dos seguranças virou o rosto na direção dela. Olhou direto por um segundo. Os olhos se cruzaram e ele começou a andar na direção da porta rápido. Helena recuou na hora, o coração disparando. O corpo reagindo antes da cabeça, dando passos apressados para trás, quase tropeçando, porque agora tinha certeza aquilo não era só um enterro, era um plano. E estava acontecendo naquele exato momento, lá dentro, sem ela, e rápido demais, como se alguém estivesse correndo contra o tempo para garantir que a verdade nunca saísse. E pela primeira vez, desde que chegou ali, Helena entendeu. Se ela fosse embora agora, acabava tudo. Helena ainda estava perto da lateral do salão, o coração acelerado, a respiração descompassada, tentando decidir se entrava de novo ou se ia embora, quando ouviu passos rápidos atrás dela. Helena, espera! Não vai embora assim. A voz veio baixa, mas urgente, e ela virou na hora, já tensa, o corpo em alerta, esperando outro confronto, outra humilhação. Mas não era segurança.
Era Marta, a mesma mulher que tinha trabalhado na casa por anos. Agora com o rosto mais envelhecido, expressão cansada, cabelo grisalho preso num coque simples, vestido escuro já gasto. Mas o que realmente chamava a atenção era o olhar diferente de todo mundo lá dentro. Um olhar que não desviava, que não fingia que sabia demais. Dona Marta. Helena disse, surpresa, mas já sentindo que aquilo não era coincidência. Marta se aproximou rápido, segurando o braço dela com firmeza, olhando para os lados ao mesmo tempo. A gente não pode falar aqui. Ela sussurrou. Por quê? Helena perguntou, já tensa. Porque estão olhando. Marta respondeu sem hesitar, e naquele momento Helena percebeu um dos seguranças parado perto da porta lateral, fingindo falar no rádio, mas olhando na direção delas um homem de terno mais afastado, que até então parecia só mais um convidado, agora claramente atento demais e dentro do salão. Augusto, passando o olhar lentamente por todos os cantos, procurando Helena, sentiu o corpo gelar. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, agora mais direta. Marta puxou ela mais para perto do estacionamento, quase arrastando, o passo apressado, a respiração irregular. "Você não devia ter voltado. Isso eu já ouvi." Helena respondeu irritada, puxando o braço de volta. "Agora alguém pode me explicar o porquê?" Marta parou, virou de frente para ela e pela primeira vez o medo ficou totalmente visível. "Porque eles não querem que você descubra a verdade." Silêncio curto, pesado. Um carro passou devagar atrás delas, o som quebrou o momento, mas não aliviou a tensão. "Que verdade?" Helena insistiu. "Minha mãe morreu, é isso que aconteceu." "Não foi só isso," Marta respondeu rápido demais e se arrependeu na mesma hora. Olhou para os lados de novo. Um dos seguranças tinha dado alguns passos mais perto. Helena percebeu. "Você está com medo deles?" "Você devia estar também." Marta respondeu. Agora mais firme, Helena deu um passo à frente. "Então fala logo." "Baixa a voz." Marta sussurrou, quase implorando. "Não dá para falar aqui." "Então me leva para onde dá." Helena retrucou, já sem paciência, o orgulho ferido aparecendo de novo, misturado com raiva. "Eu não vou sair daqui sem entender o que está acontecendo." Marta apertou os olhos por um instante como se estivesse tomando uma decisão difícil. "Sua mãe não estava bem." Ela disse finalmente. "Isso eu sei." "Não, você não sabe." Marta rebateu, pela primeira vez elevando um pouco o tom, e isso já chamou a atenção. Um casal que passava diminuiu o passo. Um homem. Olhou discretamente. Helena percebeu. "Continua," ela disse. Mais baixo agora, Marta respirou fundo. Ela não podia sair de casa, não falava com ninguém. Tinha sempre alguém por perto. Sempre remédio, remédio de novo. Aquela palavra. Helena sentiu o estômago apertar. "Que tipo de remédio?" "Eu não sei," Marta respondeu rápido. Mas ela não era mais a mesma. "Isso não prova nada." Helena disse, a voz mais dura agora, tentando se segurar. "Prova sim," Marta insistiu. Porque ela tinha medo do silêncio. "Medo de quê?" Helena perguntou. Marta olhou direto para ela. Dele não precisou dizer o nome naquele momento. Um dos seguranças abriu a porta lateral do salão e saiu, olhando direto na direção delas. "Ele está vindo," Marta sussurrou. "A gente precisa sair daqui." Helena olhou rápido o segurança. Realmente estava vindo devagar, mas vindo observando. "Não." Helena disse firme. "Eu não vou sair correndo de novo." "Helena," Marta segurou o braço dela com força. "Você não está entendendo. Então me faz entender." A tensão subiu rápido, perigosa. "Eu fui mandada embora," Marta disse de repente, do nada, sem explicação, depois que comecei a fazer perguntas. "Perguntas sobre o quê?" "Sobre sua mãe." E aí que no dia seguinte eu já não estava mais lá. O segurança estava mais perto, agora olhando direto. Helena sentiu o corpo reagiu, mas ela não recuou. "Você acha que ele fez alguma coisa com ela?" A pergunta saiu mais baixa, mais pesada. Marta não respondeu,
Mas o silêncio dela disse tudo, e naquele momento tudo encaixou rápido, forte e errado demais. Helena deu um passo para trás, o coração disparado, a cabeça girando. Isso não pode ser verdade. Mas é. Marta respondeu quase sem voz, e antes que Helena pudesse reagir, o segurança chegou perto o suficiente. Tá tudo bem por aqui? Ele perguntou. Mas não era pergunta, era aviso. Marta soltou o braço de Helena na hora, deu um passo para trás. Tá sim, ela respondeu, tentando parecer normal. Helena olhou para ele, depois para Marta, e naquele segundo entendeu. Elas estavam sendo observadas, controladas, e qualquer passo errado podia piorar tudo. Eu vou embora, Helena disse de repente, e o segurança relaxou um pouco. Erro porque ela não estava desistindo. Ela estava pensando, mas isso não acabou, ela completou, olhando direto para Marta, e depois para o segurança, e pela primeira vez desde que chegou ali, o olhar dela não era só de dor, era de decisão. Porque agora não era mais só sobre despedida, era sobre descobrir a verdade oculta e impedir que ela fosse enterrada junto. O olhar do segurança ainda estava sobre Helena quando ela se virou, fingindo que ia embora, o corpo seguindo em direção à saída do estacionamento, mas por dentro tudo já tinha mudado. Porque agora ela não queria só entender, ela precisava provar. Ela deu alguns passos mais rápidos, como quem realmente desistiu, passando por um carro preto estacionado, desviando o olhar, controlando a respiração, esperando o momento certo, esperando não ser seguida. Quando teve certeza de que o segurança não estava mais tão perto, diminuiu o ritmo, virou levemente o rosto e voltou rápido pela lateral mais escondida, o coração acelerando de novo. Porque agora não era mais só tensão, era risco e risco real. Ela chegou perto da janela lateral outra vez, mas dessa vez se abaixou um pouco, tentando não aparecer, o vidro refletindo parte do salão. E foi ali que ela viu Marta sentada de novo no lugar dela, mas diferente, tensa, mexendo as mãos no colo, olhando para frente. Mas claramente esperando alguma coisa ou alguém, Helena sentiu aquilo na hora, algo ia acontecer, e não demorou. Augusto apareceu no corredor central, falando com alguém, mas os olhos dele estavam inquietos, passando por tudo. Procurando qualquer coisa fora do lugar, ele parou perto da fileira onde Marta estava, disse algo baixo, curto, e Marta assentiu rápido demais, errado demais. Helena franziu a testa. Aquilo não parecia normal. E então Marta levantou devagar, como se estivesse indo apenas ao banheiro ou pegar água. Mas não foi para nenhum dos dois. Ela seguiu pela lateral do salão na direção da saída, e Helena recuou na hora, se afastando da janela, o coração disparando. Porque agora aquilo estava acontecendo de verdade. Marta saiu pela porta lateral alguns segundos depois, olhou para os lados. Viu Helena e veio direto rápido. Você não devia ter voltado, ela disse, quase sem fôlego, segurando o braço de Helena com força. E você não devia estar me procurando assim, Helena respondeu, já tensa. Alguém pode ver, já estão vendo. Marta rebateu, olhando por cima do ombro dela, e Helena virou levemente o rosto. Um dos seguranças estava mais afastado, mas olhando de novo, sempre olhando. Então fala logo, Helena disse. Você falou que tinha alguma coisa. Marta hesitou um segundo, 2, e então levou a mão para dentro da bolsa. Movimento pequeno, rápido, escondido. Sua mãe sabia que isso ia acontecer. Ela sussurrou e tirou um envelope fino, amarelado, com as bordas gastas, antigo. Muito antigo. Helena sentiu o corpo inteiro reagir. O que é isso? Eu não sei tudo, Marta respondeu, a voz tremendo, mas ela me entregou isso antes de tudo piorar, antes de tudo piorar. A frase ficou no ar pesada. Por que você não me entregou antes? Helena perguntou, já sentindo a tensão subir. Porque eu não sabia se podia confiar em você, Marta respondeu direto. Aquilo bateu forte, mas não havia tempo para reagir. Pega isso e vai embora, Marta disse, empurrando o envelope na direção dela.
Lê longe daqui. Não, Helena respondeu na hora. Eu vou ler agora. Você tá maluca? Marta sussurrou desesperada. Eles não podem ver isso, então me explica. Não dá tempo. O tom subiu perigoso, um casal que passava virou o rosto. O segurança deu mais alguns passos, agora mais perto. Helena pegou o envelope. O toque foi estranho. Leve demais, como se aquilo não devesse estar ali, como se fosse algo que deveria ter sido escondido melhor. Alguém tá vindo, Marta disse, e dessa vez não era paranoia. O segurança estava claramente se aproximando, olhando direto, sem disfarçar. Guarda isso agora! Marta pressionou Helena. Hesitou por um segundo, e foi o suficiente. O segurança acelerou o passo. Vocês duas de novo? Ele disse. Agora já perto demais. Helena fechou a mão ao redor do envelope rapidamente, escondendo junto ao corpo, tentando manter o rosto neutro. A gente só estava conversando, ela respondeu. Conversa acaba aqui. Ele disse seco, olhando direto para a bolsa de Helena, depois para a mão dela, como se tivesse percebido, ou quase o coração dela disparou forte e rápido, o tipo de batida que denuncia. Você já foi orientada a sair. O segurança continuou. E a senhora também. Ele disse, olhando para Marta. Marta deu um passo para trás. Eu já tô indo, ela respondeu rápido demais. Helena percebeu o medo voltou forte. Então vai, o segurança disse, mas não saiu dali. Ficou parado, observando, esperando Helena. Entendeu na hora. Aquilo não era só um aviso, era vigilância, era controle, e qualquer erro ali acabava tudo. Ela respirou fundo, tentando parecer calma. Eu já tô indo também, disse e começou a andar, devagar, sem correr, sem olhar para trás. O envelope pressionado contra o corpo, como se fosse a única coisa que importava agora, porque talvez fosse, e enquanto se afastava, sentindo o olhar do segurança ainda nas costas, uma certeza começou a crescer, forte, clara, irrevogável. Aquilo não era só uma carta, não era só um aviso, era um segredo escondido deixado pela própria mãe. Antes de morrer, ou antes de ser silenciada, e se aquilo estivesse ali, significava que ela sabia de tudo. Helena só parou quando chegou mais afastada, atrás das árvores no limite do estacionamento, o corpo ainda tremendo, o braço dolorido, a respiração pesada demais para alguém que só tinha sido expulsa de um enterro, porque aquilo já não era só humilhação. Já era outra coisa, era a sensação clara de que algo estava errado e precisava ser entendido antes que fosse tarde. Ela olhou para trás, rápido, instintivo, esperando ver alguém vindo, um segurança, Augusto, qualquer movimento suspeito, mas por alguns segundos não havia ninguém, e mesmo assim o coração não desacelerava, porque a sensação de estar sendo observada continuava ali, grudada nela. Helena apertou o envelope na mão, sentindo o papel antigo, fino, quase frágil demais para carregar um segredo tão pesado. Encostou no tronco da árvore tentando se firmar. Fechou os olhos por um segundo e respirou fundo, como se estivesse se preparando, porque no fundo ela sabia. Aquilo ia mudar tudo. O que você fez, mãe? Ela murmurou baixo. Quase sem perceber os dedos, abriram o envelope com cuidado, mas sem paciência, puxando o papel de dentro rápido demais, o som seco do papel rasgando o silêncio ao redor. E naquele momento, um carro passou devagar atrás dela, o farol iluminando por um segundo o rosto dela, fazendo Helena travar, olhar de lado, o corpo reagindo como se fosse ser pega ali mesmo. Mas o carro seguiu e o silêncio voltou mais pesado ainda. Ela olhou para o papel, a letra era da mãe, mas estava errada, tremida, desigual como se tivesse sido escrita sob pressão ou com medo, e isso já foi suficiente para fazer o peito apertar. Helena, se você está lendo isso? Os olhos dela desceram rápido pelas palavras, tentando entender tudo ao mesmo tempo. Se ele estiver perto... Não confie em ninguém. O ar travou de verdade.
Helena levantou o rosto na hora, olhando ao redor de novo, mais rápido, mais alerta, como se aquela frase tivesse mudado o ambiente inteiro, como se agora qualquer pessoa ali pudesse ser uma ameaça. Não, ela sussurrou. A voz falhando voltou para o papel, as mãos tremendo mais forte. Eu tentei te proteger. Por isso te afastei. O impacto veio direto, sem aviso. O passado inteiro voltou de uma vez. As brigas, as palavras duras, a rejeição, a dor de ter sido colocada para fora. Tudo aquilo que ela carregou como abandono. Não era proteção, e isso quebrou ela de verdade. Helena levou a mão ao rosto, tentando segurar o choro, mas não conseguiu. As lágrimas vieram rápidas, misturadas com raiva, com choque, com uma sensação de ter vivido anos acreditando numa mentira. Você mentiu para mim, para me proteger. A voz saiu baixa, tremida, mas não deu tempo de processar porque passos surgiram do outro lado do estacionamento. Helena travou. Olhou rápido um homem passando, falando no celular, mas olhando de leve na direção dela. Tempo curto. Decisão rápida. Ela virou de costas, fingindo normalidade, segurando o papel junto ao corpo, esperando ele passar. O homem seguiu, mas a atenção ficou. Helena voltou para o papel. Agora mais rápida. Eu não posso sair daqui. Não posso falar com ninguém. Eles controlam tudo. Eles não era só Augusto, aquilo aumentava tudo, o perigo, o tamanho, o peso. Helena respirou fundo, tentando organizar aquilo na cabeça, mas não dava tempo, porque agora tudo parecia urgente demais. Se alguma coisa acontecer comigo, não confie na versão deles. Aquilo foi direto, sem espaço para dúvida, e foi ali que a dor virou outra coisa, raiva, decisão. Ela puxou a segunda folha, menor, dobrada de forma diferente, como se tivesse sido escondida depois. Abriu rápido, e quando viu, travou. Não era texto, era um nome e um número, nada mais. O que é isso? Ela murmurou, confusa, mas antes que pudesse pensar mais, um barulho seco chamou a atenção, a porta lateral do salão abrindo. Helena levantou o olhar na hora. Um dos seguranças saiu olhando, procurando o coração dela. Disparou de novo, agora mais forte, mais urgente. Ela dobrou os papéis rápido, guardando junto ao corpo, escondendo como dava, o corpo inteiro em alerta, porque agora não era mais só sobre entender, era sobre não ser descoberta. E naquele momento, com o coração acelerado, o papel escondido, o olhar atento e a mente funcionando mais rápido do que nunca, Helena entendeu. Aquilo não era só uma carta, não era só um segredo escondido, era prova, ou pelo menos o começo dela. E se aquilo estivesse nas mãos dela, significava que alguém lá dentro já estava tentando garantir que ela nunca usasse aquilo. Helena ainda sentia o coração acelerado enquanto guardava os papéis junto ao corpo, tentando agir normal, andando pelo estacionamento como se estivesse realmente indo embora, mas por dentro tudo estava diferente, porque agora cada passo parecia mais pesado, mais consciente, como se ela estivesse atravessando uma linha invisível entre quem ela era antes e quem estava começando a se tornar. Naquele momento, ela apertou a bolsa contra o peito, respirou fundo, mas não conseguiu ir muito longe, porque as palavras da mãe não saíam da cabeça, se repetiam, ecoavam, se encaixavam de um jeito que machucava mais do que qualquer lembrança. Eu tentei te proteger, por isso te afastei. Helena parou no meio do caminho, virando o rosto devagar, olhando de volta para o salão. O olhar já não era só de dor, era de questionamento, de raiva crescendo, porque tudo aquilo que ela viveu não era o que parecia. Então você sabia. Ela murmurou baixo, quase sem perceber o passado veio inteiro. As discussões, os gritos, a noite em que foi mandada embora, a forma fria como a mãe virou as costas, o silêncio depois disso, tudo aquilo que ela carregou como rejeição, agora parecia outra coisa, manipulação ou proteção, e essa dúvida foi pior que qualquer certeza.
Helena passou a mão no rosto, respirando fundo, mas não conseguiu segurar. Por que você não me contou? A voz saiu mais alta do que ela queria, e isso chamou atenção. Um casal que caminhava perto olhou de leve um homem encostado em um carro, desviou o olhar rápido demais, e Helena percebeu mesmo ali fora. Ela ainda estava sendo observada. Isso só aumentou a tensão, mas também aumentou a decisão. Ela não podia sair dali, não. Agora, não depois disso. Helena virou de vez, dando alguns passos de volta em direção ao salão. Mais rápida agora, mais firme. O corpo ainda tremendo, mas a mente funcionando mais clara, mais focada. Isso não acabou. Ela disse baixo e nesse momento alguém surgiu na frente dela de repente, bloqueando o caminho. Você ainda está aqui? Era uma mulher elegante, cerca de 40 e poucos anos, cabelo preso impecável, vestido preto claro, olhar frio, daqueles que julgam antes de entender. Helena parou. Reconheceu era Lúcia, uma das amigas próximas da mãe. Ou pelo menos, do círculo social dela. Achei que já tinham te tirado daqui. Lúcia continuou cruzando os braços. Não ficou claro que você não é bem-vinda? O tom era baixo, mas carregado de desprezo. Aquela humilhação silenciosa que machuca mais do que grito. Helena respirou fundo. O orgulho ferido voltou forte. Eu vim me despedir da minha mãe, ela respondeu. Sua mãe não queria você aqui, Lúcia rebateu na hora. Você só trouxe problema para a vida dela, aquilo bateu forte. Helena deu um passo à frente. Você não sabe de nada. Eu sei mais do que você imagina, Lúcia respondeu, inclinando levemente o corpo. Eu vi o que você fez com ela. Eu? Helena soltou um riso curto, sem humor. Ou foi o que te contaram? O silêncio pesou por um segundo. Lúcia travou, mas se recuperou rápido. Todo mundo sabe que você foi expulsa. Fui, Helena respondeu, firme, mas não pelo motivo que vocês acham aquilo. Criou tensão real, duas versões, duas verdades, duas histórias, e ninguém ali sabia qual era a certa. Então qual é a verdade? Lúcia perguntou desafiando Helena, hesitou. Não podia falar. Não ali, não ainda, mas não recuou. Pergunta para ele. Ela disse, olhando direto para a porta do salão. Lúcia seguiu o olhar e viu Augusto lá dentro parado, observando, de novo sempre observando. E naquele instante algo mudou no rosto dela, rápido, sutil, mas Helena percebeu. Você também percebeu, não foi? Helena disse. Mais baixo agora, Lúcia não respondeu. Mas o silêncio falou, e antes que qualquer uma das duas pudesse continuar, a porta lateral abriu de novo. O mesmo segurança saiu olhando direto na direção delas. A gente já pediu para você ir embora, ele disse agora, sem paciência nenhuma. Helena virou o rosto devagar. E eu já disse que não terminei aqui. O clima subiu rápido, perigoso. Não faz isso piorar. O segurança, respondeu dando um passo à frente, ameaça clara. Helena não recuou pela primeira vez. Piorar para quem? Ela perguntou direto. O silêncio veio pesado. Lúcia olhou de um para o outro, tensa sem saber de que lado estava, porque agora aquilo não era mais só uma discussão, era confronto, era risco, era verdade, começando a aparecer, e naquele momento com todo mundo ali olhando, esperando Helena. Entendeu a história que contaram para ela durante anos. Não encaixava mais, não fazia sentido, e quanto mais ela olhava ao redor, mais ficava claro. Aquilo não era só uma família quebrada, era algo sendo controlado, manipulado, escondido. E agora ela estava no meio disso, sem saída. O silêncio que ficou depois da última fala de Helena não durou nem 2 segundos, porque aquele tipo de confronto nunca termina calado, ele explode. E foi exatamente isso que aconteceu quando Lúcia deu um passo à frente, o rosto já sem aquele controle elegante, a voz mais alta, mais cortante. Você perdeu completamente a noção, não perdeu? Você vem aqui depois de tudo que fez e ainda quer criar cena? Algumas pessoas que estavam próximas começaram a olhar.
Um casal parou de conversar. Um homem mais velho virou o corpo discretamente, fingindo não estar ouvindo, mas ouvindo tudo, porque ninguém resiste a um barraco quando começa. Helena sentiu o peito subir e descer mais rápido, os olhos ainda úmidos, mas agora não era só tristeza, era raiva, era tudo acumulado vindo de uma vez. Criar cena? Você chama isso de cena? Eu fui arrastada para fora do enterro da minha mãe como se eu fosse ninguém. E você ainda acha que eu estou exagerando? A voz dela saiu mais alta, falhando no meio, mas firme o suficiente para ecoar ali. Porque você não é ninguém aqui. Lúcia respondeu sem hesitar, e aquilo foi direto cruel, feito para machucar. Helena riu sem humor, balançando a cabeça, as lágrimas descendo sem controle. É isso que vocês repetiram tanto, né? Que eu não era nada, que eu não fazia parte, que eu fui embora porque quis... Você foi embora porque destruiu a sua mãe, Lúcia rebateu. Você não tem ideia do que ela passou por sua causa. Eu não tenho? Helena avançou um passo. O clima mudou na hora. O segurança ficou mais atento. Então me conta você, já que sabe tanto, Helena disse, encarando. Me conta por que ela parou de falar com todo mundo, por que ela não saía mais de casa, porque tinha sempre alguém controlando tudo ao redor dela. Lúcia travou por um segundo e isso foi suficiente. Você sabia disso? Helena insistiu mais forte. Sabia ou não sabia? Eu não vou entrar nesse tipo de conversa, Lúcia respondeu, tentando recuperar o controle. Claro que não vai, Helena disse na hora. Porque isso não encaixa na história bonita que vocês contaram para todo mundo. Chega! O segurança interrompeu, se aproximando mais. Isso acabou. Não acabou. Helena respondeu sem olhar para ele. Isso está começando agora. O tom subiu rápido, perigoso. Algumas pessoas já estavam claramente assistindo uma mulher. Cochichou com a outra. Um homem tirou o celular discretamente. O tipo de cena que ninguém admite, mas todo mundo quer ver. Você está fazendo um escândalo desnecessário, Lúcia disse, tentando diminuir. Escândalo foi o que vocês fizeram comigo, Helena rebateu. Escândalo foi me tirar da vida dela, me apagar, me transformar em culpada de uma coisa que eu nem sabia que estava acontecendo. A voz dela quebrou, no final, mas não recuou. E naquele momento o choro veio de verdade pesado, misturado com tudo, anos, guardados anos mal resolvidos. Você acha que foi fácil para mim? Ela disse, olhando direto para Lúcia. Você acha que eu não tentei voltar? Que eu não tentei falar com ela? Que eu não bati naquela porta mais de uma vez e fui mandada embora como se fosse uma estranha? O silêncio caiu mais pesado agora, porque aquilo não era mais só discussão. Era verdade aparecendo crua e doendo em quem estava ouvindo. Lúcia desviou o olhar por um instante pequeno, mas Helena viu. Você não sabia disso, né? Helena disse mais baixo, e isso foi mais forte que grito, porque expôs, porque desmontou, porque tirou o controle antes que Lúcia respondesse. Outra voz entrou na cena. Isso já foi longe demais. Augusto, ele surgiu do nada, vindo rápido na direção deles, o rosto mais duro, os olhos mais escuros, sem nenhuma tentativa de disfarçar. Você vai embora agora, ele disse direto para Helena. Ou eu mesmo te tiro daqui. O clima explodiu de vez. Tenta. Helena respondeu na hora, olhando direto sem recuar. Tenta me tirar daqui de novo, na frente de todo mundo. Vamos ver até onde você vai. Um burburinho se espalhou rápido, forte. Agora ninguém fingia mais que não estava vendo o segurança. Olhou para Augusto, esperando ordem. Lúcia ficou tensa, olhando de um para o outro. Você não tem ideia do que está mexendo, Augusto disse, baixo perigoso. Então me explica, Helena rebateu. Porque até agora só tem mentira. Você sempre foi um problema. Ele disse, sempre descontrolada, sempre causando. Helena deu um passo à frente. E você sempre teve medo de perder o controle, não teve? Silêncio pesado. Medo de quê, Augusto? Ela continuou. Medo de eu descobrir o quê?
O rosto dele endureceu, mas dessa vez não foi só controle, foi reação, foi erro. Você devia ter ido embora quando teve chance, ele disse. Agora já é tarde. A frase ficou no ar, errada, pesada. E Helena sentiu na hora. Aquilo não era só ameaça, era confirmação. Tarde para quê? Ela perguntou baixo direto e nesse momento o olhar dela caiu sobre o bolso interno do paletó dele. Um detalhe pequeno, mas fora do lugar. Um papel dobrado igual ao que estava com ela. O coração disparou. O que você está escondendo aí? Ela perguntou rápido. Augusto reagiu na hora instintivo, levando a mão ao bolso. Errou mais um. E isso foi tudo que Helena precisava, porque agora não era mais só sensação, não era só suspeita, era ligação. Era peça encaixando, e naquele instante, no meio do caos do barraco das pessoas olhando das vozes, se cruzando. Helena entendeu tudo. Estava acontecendo hoje rápido demais, como se alguém estivesse correndo contra o tempo, e a frase da mãe voltou forte, clara, irrevogável. Eles já estão resolvendo. Tudo hoje. O olhar de Helena ficou preso naquele bolso por mais tempo do que deveria. O coração batendo forte demais, a respiração curta, porque aquilo não era coincidência, não podia ser. O mesmo tipo de papel, o mesmo formato, escondido do mesmo jeito. E a reação dele... Aquilo tinha sido instinto, medo puro. O que você está escondendo aí, Augusto? Ela repetiu, agora mais alto. A voz firme, apesar do corpo ainda tremendo, o burburinho aumentou na hora. As pessoas já não disfarçavam mais, alguns se aproximaram um pouco. Outros cochichavam o tipo de situação que ninguém controla depois que começa. Você já falou demais, Augusto respondeu seco, tentando retomar o controle, mas a mão ainda estava no bolso, segurando o papel como se aquilo fosse mais importante do que qualquer aparência. Então mostra. Helena rebateu na hora. Ou tá com medo? O silêncio pesou forte e foi nesse momento que alguém se aproximou rápido demais. Isso precisa parar agora, um homem de meia idade, terno escuro, rosto tenso, chegou quase se colocando entre os dois. Helena reconheceu era Ricardo, contador da família, ou pelo menos era isso que diziam. Você não devia estar aqui, Helena, ele disse baixo, mas nervoso demais para alguém neutro. Você também não devia estar se metendo nisso. Helena respondeu, sem desviar o olhar de Augusto. Ricardo engoliu seco, olhou para Augusto, depois para Helena, e ali já dava para ver ele sabia de alguma coisa. Isso não é o lugar para esse tipo de conversa, ele insistiu. Então qual é o lugar? Helena rebateu. Porque até agora todo mundo aqui só sabe mandar eu calar a boca. O tom subiu de novo. O ambiente já estava completamente tomado. Você precisa ir embora, Ricardo disse mais firme agora. Antes que isso piore. Piorar como? Helena avançou um passo. Vocês vão fazer o quê? Silêncio curto, tenso. Você não está entendendo o que está acontecendo, Ricardo disse baixo. Então me faz entender. Helena respondeu na hora e aquilo pressionou de verdade, porque agora não tinha mais como fugir. Augusto respirou fundo, olhou ao redor, viu todo mundo observando, calculando, pensando, e pela primeira vez. Perdeu espaço. Isso não te interessa, ele disse. Me interessa sim, Helena respondeu, porque envolve a minha mãe. O nome pesou, mudou o clima. Ricardo passou a mão no rosto nervoso. Helena, ele começou. Mas parou, hesitou e esse erro foi suficiente. Fala, Helena pressionou. Você sabe de alguma coisa. Eu não posso, ele respondeu quase sem voz. Não pode ou não quer? Não posso, ele repetiu, mas agora com medo real. Porque se isso sair daqui... Ele não terminou, mas não precisava. Helena sentiu aquilo. Era maior, muito maior. Sair o quê? Ela insistiu. O que vocês estão tentando esconder? O silêncio voltou mais pesado ainda e foi quebrado de forma inesperada. Eles já começaram, a voz veio de trás Marta. Ela apareceu de novo, mais pálida, mais nervosa, olhando direto para Helena. Começaram o quê? Helena perguntou rápido.
A transferência, Marta respondeu sem rodeio. Tudo o impacto foi imediato. Que transferência? Da empresa, das contas, dos imóveis? Ela disse. Tudo já está sendo passado para o nome dele. O mundo pareceu travar por um segundo. Isso é mentira, Helena disse instintivo. Não é, Ricardo respondeu baixo derrotado, e aquilo confirmou tudo. Você está fazendo isso hoje? Helena virou para Augusto. No dia do enterro? Isso já estava decidido, ele respondeu frio. Decidido por quem? Por quem manda, ele disse. E essa frase caiu pesada, errada, reveladora. Helena riu sem humor, balançando a cabeça, as lágrimas voltando. Minha mãe morreu. E você não perdeu tempo nem para esperar o corpo esfriar. O silêncio que veio depois foi diferente. Agora tinha julgamento real. As pessoas estavam ouvindo, entendendo, ligando pontos. Você não sabe de nada, Augusto respondeu. Então me explica. Helena disse. Me explica por que ela escreveu isso. Ela levou a mão até o corpo, pressionando o envelope escondido sem mostrar, mas deixando claro, e aquilo foi o suficiente. O rosto de Augusto mudou rápido, visível. O que você tem aí? Ele perguntou baixo, perigoso. Helena não respondeu, só encarou, e isso já foi resposta. O clima explodiu. Você pegou alguma coisa? O segurança se aproximou mais. Revista ela, Augusto disse. E aquilo foi longe demais. Encosta em mim para ver o que acontece. Helena respondeu na hora, o tom alto claro, e agora não tinha mais volta, o barraco estava completo. Você está escondendo o quê? Augusto insistiu. A verdade... Helena respondeu sem hesitar, e pela primeira vez ninguém conseguiu ignorar. Porque agora não era mais só suspeita, era confronto direto, era acusação, era algo prestes a sair do controle. E Helena sabia aquele momento tinha mudado tudo, porque agora não era mais só ela tentando descobrir, era eles tentando impedir. O silêncio que caiu depois da última fala de Helena não durou, porque aquele tipo de acusação nunca fica no ar sem reação. Ele puxa resposta, puxa nervosismo, puxa erro. E foi exatamente isso que aconteceu quando Ricardo deu um passo à frente, a respiração mais rápida, o rosto já sem aquele controle de antes. Isso precisa parar agora, ele disse. Mas não parecia estar falando com Helena. Parecia estar falando com Augusto, e isso já dizia muita coisa. Você já falou demais. Augusto respondeu, o tom mais duro, mais baixo, mais perigoso. Você também, Ricardo rebateu rápido, e aquele pequeno confronto mudou tudo, porque agora não era só Helena contra eles. Era rachadura, era gente do lado deles, começando a ceder. Chega, Augusto disse, você vai ficar quieto. Não dá mais, Ricardo respondeu passando a mão no rosto. Visivelmente abalado, já foi longe demais, o clima ficou pesado, real. Algumas pessoas começaram a se afastar, outras chegaram mais perto, o tipo de momento que divide quem quer sair e quem quer ver até onde vai. Helena olhava de um para outro, sentindo aquilo crescer. Fala, ela disse, fala o que está acontecendo. Ricardo fechou os olhos por um segundo, como se estivesse decidindo, e quando abriu, não tinha mais volta. Ela não morreu, como disseram. Ele falou baixo, mais alto o suficiente, o mundo pareceu travar. O quê? Helena respondeu na hora, o coração disparando. Você ouviu, Ricardo disse. Isso não foi... Natural, o impacto veio forte e direto. Helena deu um passo para trás, o corpo reagindo. Você está mentindo, ela disse, mas a voz já não tinha certeza. Eu queria estar, ele respondeu, e aquilo foi pior, muito pior. Marta levou a mão à boca, o choro vindo na hora. Eu sabia, ela murmurou. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Cala a boca, Augusto disse agora mais alto, perdendo o controle de vez. Você não sabe do que está falando. Eu sei sim, Ricardo rebateu. Eu vi os relatórios, vi os remédios, vi as alterações, vi tudo. Helena sentiu o corpo gelar. Que remédios? Ela perguntou, a voz saindo rápida.
Ela estava sendo medicada, Ricardo disse, constantemente. Para quê? Para controlar, ele respondeu direto, sem rodeio, e aquilo mudou tudo de vez. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Controlar o quê? Helena insistiu. Ela, Ricardo respondeu. As decisões, os acessos, as assinaturas, as peças começaram a se encaixar rápido, violento. Você está dizendo que... Helena tentou falar, mas não conseguiu terminar. Que ela não estava em condições de decidir nada, Ricardo completou. Há meses o silêncio foi esmagador. E mesmo assim vocês continuaram? Helena disse, a voz subindo. Continuaram fazendo ela assinar coisas? Ninguém respondeu, e isso foi resposta suficiente. Vocês são doentes. Ela disse agora com raiva, com dor, com tudo misturado. Isso é crime. Cuidado com o que você fala. Augusto respondeu, aproximando um passo. Ou você vai acabar se complicando também. Me complicando? Helena riu sem humor. Você acha que eu tenho medo de você? Você devia ter, ele respondeu baixo, frio, ameaçador. O segurança se aproximou mais pronto, esperando. Ninguém vai sair daqui falando nada, Augusto disse. Isso acaba aqui. Não acaba. Helena respondeu na hora. Não mais. E nesse momento, uma mulher no meio da multidão falou. Isso é verdade? Outra voz entrou. O que está acontecendo aqui? O controle se perdeu de vez, as pessoas começaram a se mexer, a falar, a questionar o tipo de cena que não volta atrás. Chega! Augusto gritou agora sem disfarçar. Acabou, mas não tinha acabado, não mais porque Helena já estava diferente. O olhar firme, o corpo ainda tremendo, mas a decisão tomada. Você matou ela, não foi? A pergunta saiu, direta, pesada, sem volta. O silêncio que veio depois foi absoluto e o rosto de Augusto respondeu antes da boca. O silêncio depois da acusação de Helena foi tão pesado que parecia que o ar tinha sido arrancado do lugar. Ninguém se mexia, ninguém respirava direito, porque aquilo não era mais só discussão. Era algo que não tinha volta. Você tá louca, Augusto respondeu. Mas a voz já não tinha o mesmo controle. Os olhos denunciavam. O corpo rígido demais, a mão ainda pressionando o bolso como se aquilo fosse a única coisa segurando tudo. Eu posso estar... Helena disse, dando um passo à frente, o rosto molhado de lágrimas, mas o olhar firme. Mas você tá com medo. O burburinho voltou mais forte, mais agressivo. Isso é absurdo! Lúcia tentou intervir, a voz tremendo. Vocês estão acusando sem prova nenhuma. Prova? Helena respondeu, puxando o envelope de dentro da roupa, levantando o papel na frente de todos. Isso aqui é o começo. O impacto foi imediato. Augusto avançou rápido, tentando pegar. Me dá isso, mas Helena recuou na hora. Encosta em mim para ver o segurança. Entrou no meio, tentando conter, mas agora já era tarde, o caos tinha começado. Pega ela. Augusto ordenou e foi aí que tudo saiu do controle. O segurança avançou, tentou segurar Helena, mas alguém segurou o braço dele. Ricardo, não faz isso. Sai da frente, o segurança respondeu, empurrando, e isso virou empurrão, virou briga. Gente se metendo numa cadeira caiu, alguém gritou, o tipo de cena que ninguém consegue parar depois que começa. Helena tentou se afastar, protegendo os papéis, mas Augusto veio por outro lado, tentando cercar. Você não vai sair daqui com isso. Eu já saí. Ela respondeu o tom firme, decidido, e nesse momento o som cortou tudo. Sirene alta, clara, inesperada. Todo mundo parou por um segundo. Polícia! Alguém murmurou, e o clima mudou na hora. Augusto travou, o rosto perdeu cor, o segurança recuou meio passo. Ricardo soltou o braço dele e Helena. Helena respirou pela primeira vez de verdade. 2 viaturas entraram rápido pelo portão, parando perto do salão. Os policiais descendo já em movimento, olhando ao redor, avaliando a situação, porque aquilo claramente já não era só um velório. Ninguém sai daqui.
Um dos policiais disse, voz firme e autoridade. Recebemos uma denúncia. O silêncio voltou, mas agora era outro. Não era mais controle, era tensão real. Augusto tentou recuperar postura. Isso é um engano, ele disse. Não tem denúncia nenhuma. Tem sim. Outra voz respondeu vindo de trás. Marta com o celular na mão, tremendo, mas firme. Fui eu que liguei, o impacto foi imediato. Você... Augusto disse baixo, com raiva. Eu vi tudo, Marta respondeu. E não ia deixar isso continuar. Os policiais se aproximaram mais. Precisamos que todos colaborem, um deles disse. E você, olhando para Helena. O que tem aí? Helena olhou para o papel nas mãos, respirou fundo, o corpo ainda tremendo, mas agora não era medo, era decisão. A verdade, ela disse, e entregou. Os policiais começaram a analisar rápido. Isso aqui precisa ser verificado, um deles disse, olhando para Augusto. O senhor vai ter que nos acompanhar. Isso é ridículo, Augusto respondeu. Você está sendo acusado de algo sério. O policial rebateu. Então coopera, o silêncio foi quebrado por um choro. Helena, ela tentou segurar, mas não conseguiu. O peso de tudo veio de uma vez, a dor, a perda, a revelação. Você fez isso com ela, ela disse olhando para Augusto. Você fez ela sofrer. O rosto dele endureceu. Mas agora não tinha mais controle, não tinha mais palco, não tinha mais silêncio. Protegendo, ele estava exposto. Você não sabe de nada, ele disse, mas já não convencia ninguém. Os policiais o seguraram. Ele tentou resistir, leve, instintivo, mas não tinha mais força ali não naquele momento. Enquanto era levado, os olhares mudaram, os mesmos que antes julgavam Helena. Agora evitavam encarar, porque a verdade tinha virado tudo, porque o poder tinha caído, porque a justiça tinha chegado. Helena ficou parada, respirando, olhando tudo acontecer, sem comemorar, sem sorrir, apenas sentindo. E então virou o rosto na direção do salão, na direção do caixão. Os olhos ainda cheios, mas diferentes. Dessa vez, ela murmurou baixo, quase como se estivesse falando com a mãe. Você não ficou sozinha. O vento passou leve, movendo as flores, e naquele instante, pela primeira vez, Helena não parecia perdida. Parecia alguém que tinha atravessado tudo e ainda estava de pé. No fim, Helena não saiu dali apenas com respostas. Saiu transformada, mais forte, com o coração ainda ferido, mas com a verdade finalmente vindo à tona. Porque quando tudo parecia perdido, foi justamente a coragem de não se calar que mudou o destino dela, provando que nenhuma mentira consegue ficar escondida para sempre. E talvez a maior lição dessa história seja essa. Às vezes a vida te coloca na posição de quem é julgado, rejeitado, humilhado, mas é justamente ali que começa o seu recomeço, porque quando a verdade aparece, tudo muda, tudo se encaixa, e até quem parecia derrotado encontra força para se levantar e seguir em frente. Agora eu quero saber de você. Você já julgou alguém pelas aparências? Acredita que o orgulho pode destruir uma família inteira? O que você faria no lugar da Helena? Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos os comentários e se essa história te prendeu até aqui, se inscreve agora no canal Segredos e Destinos, deixa seu like e ativa as notificações, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim cheias de reviravoltas e verdades ocultas. E não para por aqui. Já clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, porque a próxima história é ainda mais forte e você não vai querer perder.